Eu sou Alessandra Gorgulho, sou neurocirurgiã funcional e me dedico ao tratamento dos pacientes com transtorno do movimento desde 2003. Foi quando eu comecei a usar a neuromodulação como rotina no tratamento desses casos. E a partir de 2016, a gente teve a disponibilidade de usar uma tecnologia que realmente foi revolucionária no tratamento desses pacientes, que foi a oportunidade de conseguir modular a direção da corrente elétrica por meio da direcionalidade do eletrodo. Então, como a gente pode observar aqui nesse modelo macroscópico, os eletrodos anteriores, eles eram apenas circulares, então eu podia escolher se eu queria ligar 1, 2, 3 ou 4. E hoje a gente pode, então, dividir a corrente em 3 porções em 2 desses contatos. E o que isso mudou e foi tão revolucionário? Com isso, nós conseguimos estimular com maior intensidade algumas áreas que sejam do interesse, enquanto que nós também podemos desviar a carga elétrica de outras estruturas que estão em volta da área que nós temos que estimular para tratar esse paciente. Então, essa direcionalidade chegou ao Brasil com a Boston Scientific, por meio dos eletrodos direcionais em 2016, e a partir desde então eu realmente tenho apreciado muito essa possibilidade e tenho indicado em todos os meus casos. Além disso, a gente teve, obviamente, as melhorias acontecem ao passar dos anos, a robustez do equipamento. Então, parece que não. Ele, ao mesmo tempo, tem que ser extremamente delicado, porque essa é a parte que vai dentro do cérebro do paciente, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser robusto. Ele tem que aguentar o estresse mecânico, por exemplo, na porção cervical, que desce aqui, que tem todo o estresse mecânico da movimentação do pescoço. Outro avanço tecnológico foi o desenvolvimento dos geradores recarregáveis. Esse é o gerador não recarregável, ele tem que ser maior por conta de não ser recarregado, óbvio. E este é o gerador recarregável. O não recarregável, ele pode durar de 3 a 7 anos e necessita de troca. O recarregável, ele foi obviamente tendo a sua longevidade aumentada e hoje chega até 25 anos de durabilidade. Um outro avanço tecnológico que é muito distinto do material da Boston Scientific é a individualidade de corrente elétrica em cada um dos contatos. Então, hoje nós temos 8 contatos que podem ser estimulados. Cada um desses 8 contatos tem uma corrente elétrica individualizada e com isso a gente consegue assegurar que a intensidade de eletricidade que eu estou enviando para aquele particular contato estimular aquela região do cérebro do paciente realmente está recebendo a carga de eletricidade que eu penso que estou enviando. Hoje também com os novos updates no software ficou muito fácil para o médico mexer com isso, a gente pode escolher se você quer olhar isso de uma forma percentual ou se você quer olhar isso de uma forma absoluta e o médico tem toda a liberdade de escolher qual que é a percentagem de carga que quer dar para cada um desses 8 contatos. A direcionalidade permite então que a gente distribua melhor a energia de acordo com a região que eu quero estimular e evite a estimulação que ela se espalhe para alguma outra região que está próxima ao alvo, de modo que traz efeito colateral ao paciente quando a energia elétrica se espraia para essa região. Então, esse pulo tecnológico permitiu que a gente tenha mais liberdade de explorar o alvo anatômico no paciente e, ao mesmo tempo, evitar complicações da estimulação. Ao longo dos anos, quando a doença vai progredindo e eu tenho que ajustar para um limiar mais alto de estimulação, eu consigo então ajustar aonde eu tenho que ajustar e evitar esse aumento do espraiamento da eletricidade para uma região que poderia dar efeito colateral. E com o equipamento da Boston de correntes independentes, a gente tem a segurança de que realmente o paciente está recebendo a terapia que eu estou programando para dar para ele. E hoje a gente pode utilizar então com toda a sofisticação no software de planejamento
da Boston, conjugado com a BrainLab, e todos esses tratos, como a gente pode observar aqui, o núcleo dentato rubro-talâmico, que é muito importante no controle do tremor, e o trato piramidal, que a gente quer evitar por conta de efeito colateral, ao mesmo tempo em que eu vejo, então, as estruturas passando pelos alvos que estão envolvidos no tratamento dessas patologias e posso planejar de acordo a minha trajetória para posicionar o eletrodo. Então, esse tipo de sofisticação nos permite melhorar e ter uma precisão anatômica melhor na hora de posicionar o eletrodo. Bom, para explicar como é que funciona essa dinâmica no consultório, quando a gente está estimulando o paciente com eletrodo direcional, eu posso mostrar um exemplo para vocês. Então, aqui nesse caso, vocês veem que em vez de eu estar dando uma estimulação 360 graus homogênea em torno do meu eletrodo, né, que essa daqui é a representação macroscópica disso, quando eu decido ligar apenas alguns segmentos, eu consigo banir a eletricidade desse trecho. Imagine você que se eu estou tendo alguma estrutura importante que eu não quero estimular, eu consigo modular para a eletricidade não ir lá. E enquanto que eu concentro a eletricidade exatamente na região de interesse, que é o que o paciente precisa ser estimulado. Uma outra característica interessante é que a gama de amplitude do uso de outros parâmetros elétricos também aumentou bastante com o desenvolvimento desses novos equipamentos pela Boston Scientific. Então, a gama de variabilidade é maior, a independência de frequência todo mundo lembra do colégio, são quantos estímulos eu tenho por minutos em hertz, então existe uma total independência. Ou seja, se eu quiser estimular o eletrodo que está no cérebro, no hemisfério direito, com uma frequência, eu posso estimular e escolher uma diferente para o esquerdo. É muito importante que a gente confirme que o eletrodo está exatamente aonde nós planejamos que ele estivesse. Mas é igualmente importante confirmar que no final da cirurgia ele realmente ficou onde eu achei que ele estava. Para isso, o neurocirurgião tem que adquirir a imagem pós-operatória. E o software acomoda muito bem a fusão tanto da ressonância pós-operatória quanto da tomografia pós-operatória, com fluxo de fusão de imagens e projeção do eletrodo com cada um dos 8 contatos direcionais exatamente na imagem do paciente. E com isso, temos uma vantagem imensa na hora de planejar esse paciente no pós-operatório. Bem, a mensagem final que eu gostaria de passar para os pacientes, aos colegas clínicos e aos médicos em geral, é que houve um salto, um avanço tecnológico imenso nos últimos anos nos equipamentos de neuromodulação, que possibilitaram sofisticar e individualizar muito mais essa cirurgia para cada paciente, para cada alvo anatômico, para cada patologia tratada. Sempre foi uma cirurgia segura, mas hoje a gente pode dizer que traz uma satisfação muito maior a gente conseguir modular a eletricidade, enxergar a anatomia de cada paciente e poder dessa forma oferecer o melhor resultado possível para cada caso.